Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. Com a concentração da ofensiva russa no leste da Ucrânia, mais de 1 milhão de cidadãos voltaram ao país. No total, quase 5 milhões de pessoas cruzaram as fronteiras ucranianas desde o começo da invasão russa em 24 de fevereiro. O anúncio foi feito pelo Serviço de Guarda de Fronteiras da Ucrânia. A quantidade de pessoas que haviam fugido do país desde o início da invasão e de ucranianos que já viviam no exterior antes da guerra não foi especificada. Porém, a população que cruzou a fronteira é mais numerosa, segundo a porta-voz ucraniana do Serviço de Guarda de Fronteiras. No total, desde o começo da invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia, em 24 de fevereiro, quase 5 milhões de pessoas cruzaram a fronteira em ambas as direções. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados havia informado anteriormente que mais de 5 milhões de ucranianos deixaram o país desde a eclosão da ofensiva russa. Mulheres e crianças representam 90% dos refugiados. Além dos que deixaram o país, a Organização Internacional para as Migrações calcula que haja 7 milhões e 100 mil deslocados internos na Ucrânia. A Rússia intensificou os bombardeios na Ucrânia e os ataques são mais intensos no leste do país, que se tornou prioridade na guerra de Putin. Enquanto isso, Moscou voltou a responder à expulsão de diplomatas russos com a mesma moeda. O Kremlin anunciou a saída da Rússia de 36 representantes da Bélgica e da Holanda. Tratam-se de 21 diplomatas belgas e 15 holandeses, entre eles 14 empregados da embaixada holandesa em Moscou e um do consulado em São Petersburgo. Todos terão 2 semanas para sair da Rússia. A diplomacia russa também disse que havia convocado o embaixador de Luxemburgo para protestar contra a expulsão de um diplomata russo. Nas últimas semanas, outros países europeus, como Alemanha, França, Itália e Espanha, expulsaram diversos diplomatas russos motivados pela invasão de Moscou na Ucrânia. O Kremlin prometeu responder a cada uma expulsão que ocorrer e já expulsou diversos diplomatas europeus como represália. E tudo indica que, infelizmente, a situação só tende a piorar, pelo menos esse é o quadro do momento. De acordo com o ministro das Relações da Rússia, Sergei Lavrov, a ofensiva na Ucrânia entrou em uma nova fase com desdobramentos significativos. A previsão é que as tropas russas se movimentem ainda mais no território ucraniano. Além disso, as negociações de paz não estão progredindo. As conversas devem parar por causa dessa ofensiva. E mudando de assunto, a Justiça dos Estados Unidos determinou que o uso das máscaras no transporte público já não é mais obrigatório. A magistrada Catherine Mizell, de Tampa, na Flórida, determinou que os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, ultrapassaram sua autoridade ao impor a exigência que se aplica a aviões, trens, metrô e ônibus. O CDC é a principal agência sanitária federal. Nas últimas semanas, o governo do democrata Joe Biden vem sofrendo uma crescente pressão para flexibilizar ou anular a medida. Cerca de 20 estados liderados por republicanos e várias grandes companhias aéreas pediram o fim do uso obrigatório de máscaras nos aviões e outros meios de transporte público. Mas, na semana passada, as autoridades federais decidiram estender a exigência até pelo menos 3 de maio. A ordem de utilização das máscaras foi emitida pelo CDC em 3 de fevereiro de 2021, pouco depois de Biden assumir a Casa Branca. O governo americano considera decepcionante a sentença da juíza, afirmou a porta-voz Jen Psaki, ressaltando que o CDC segue recomendando a utilização de máscara no transporte público. Em Xangai, moradores vão poder, aos poucos, começar a sair de casa, mas não dos bairros onde moram. A maior cidade da China sofre há semanas com um grande surto de coronavírus. O mal-estar domina muitos habitantes da capital econômica da China devido às dificuldades para obter comida durante o confinamento e com o isolamento forçado para pessoas que testam positivo para a doença em centros de quarentena. Além disso, as medidas de confinamento estavam previstas para durar 4 dias, mas foram prolongadas. Diante do cenário, autoridades municipais anunciaram uma relativa flexibilização do confinamento domiciliar para que mais de 12 milhões de habitantes possam sair de casa, mas sem poder deixar os bairros em que moram.
A China ainda defende a estratégia de tolerância zero com a Covid-19 e mostra muita prudência diante dos contágios, especialmente entre idosos, pessoas vulneráveis e não vacinados. As medidas não conseguiram conter o foco da doença em Xangai, que registrou mais 18 mil novos casos nesta quarta e 7 mortes, todas de pessoas com comorbidades e 5 delas com mais de 70 anos. Desde o mês passado, a capital econômica da China acumula mais de 400 mil infecções e 17 mortes provocadas pela doença. E ainda falando sobre o assunto, a Organização Mundial da Saúde vai publicar um relatório que aponta que 4 milhões de pessoas morreram na Índia vítimas da Covid. As autoridades do país indicam 520 mil mortes e criticam duramente o informe da OMS. Na semana passada, o jornal americano The New York Times noticiou que o governo indiano interrompeu a divulgação do estudo, rejeitando a informação de que o verdadeiro número de mortos na Índia é 8 vezes maior do que os números oficiais. A conclusão da OMS coincide com números publicados pelo The Lancet no mês passado e com outro estudo publicado em fevereiro na revista Science, que calculou em pelo menos 3 milhões e 200 mil o número de mortos por Covid no país asiático. Em um comunicado divulgado neste fim de semana, o Ministério Indiano da Saúde declarou que o modelo matemático usado pela OMS é questionável e estatisticamente não comprovado. Segundo o Ministério, a Índia expressou rejeição por meio de várias comunicações e reuniões formais desde novembro passado. A OMS não comentou as críticas. O número oficial de 520 mil mortos coloca a Índia em terceiro lugar em óbitos, atrás apenas dos Estados Unidos e Brasil. E o Banco Mundial prepara um pacote de ajuda de 170 bilhões de dólares para apoiar vários países a superar crises provocadas, principalmente pela guerra na Ucrânia. O valor é mais alto do que o liberado para enfrentar a pandemia de coronavírus. O presidente do Banco Mundial, David Malpass, citou em particular a insegurança alimentar e a crise dos refugiados ligados à guerra na Ucrânia. Milhões de pessoas, em sua maioria mulheres e crianças, fugiram do país para escapar dos ataques da Rússia. O pacote bilionário vai cobrir o período de abril de 2022 a junho de 2023. E só nos próximos 3 meses, o objetivo é comprometer cerca de 50 bilhões de dólares. Em 2020, o Conselho de Administração havia aprovado a liberação de 157 bilhões de dólares para o enfrentamento da crise provocada pela pandemia. David Malpass disse também estar particularmente preocupado com o endividamento dos países pobres. No total, 60% dos países de baixa renda já estão em situação de superendividamento ou em alto risco. O Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas afirmou que este ano, pelo menos 20 milhões de pessoas enfrentam um risco de fome devido à seca crescente no Quênia, Somália e Etiópia. O longo período sem chuva no chifre da África devastou plantações e a criação de gado, forçando muitos a deixar suas casas. Após 3 estações chuvosas sem precipitação, estima-se que a região esteja no maior índice de seca dos últimos 40 anos. Esperamos a chegada da estação chuvosa deste ano. Já está atrasada e estamos muito preocupados se for abaixo da média. As estimativas sugerem que os números de pessoas afetadas podem disparar de 14 milhões para 20 milhões de pessoas. Precisamos da capacidade de resposta, precisamos da chuva. 6 milhões de somalis, ou quase 40% da população, enfrentam níveis extremos de insegurança alimentar. No Quênia, 500 mil pessoas se encaminham para uma crise alimentar, especialmente nas comunidades do norte que vivem da pecuária. Na Etiópia, onde a guerra durou 17 meses no norte, os índices de desnutrição no sul e sudeste superaram os níveis de emergência. A situação também é agravada pelo conflito na Ucrânia, que contribuiu para o aumento dos preços dos alimentos e do combustível, afetando as cadeias de abastecimento. E olha só essa história. Um vídeo gravado por uma câmera de segurança de uma estação na Argentina mostra um momento em que uma passageira perde o equilíbrio e cai debaixo do trem em movimento.
Felizmente, a mulher sobreviveu. Imagens impressionantes de um renascimento na Argentina. Uma mulher passou mal na estação de trem de Independência, em Buenos Aires. Enquanto os vagões diminuem de velocidade, a jovem perde o equilíbrio e cai no vão entre o trem e a plataforma. As imagens das câmeras de segurança da linha Belgrano-Sur mostraram todo o processo. Funcionários da linha e policiais conseguiram tirá-la de lá e ofereceram os primeiros socorros enquanto uma ambulância era aguardada. A mulher foi levada ao Hospital Balestrini, em Ciudad Evita, e sobreviveu sem nenhuma lesão mais séria. Novos estudos analisam o derretimento do gelo na Groenlândia e no Ártico. Os dados alarmantes mostram que o nível é o mais baixo em 44 anos. O derretimento do gelo tem sido rápido na Groenlândia e no Ártico. Na Antártica, a situação costumava ser inversa, com tendência de aumento modesto, apesar das significativas variações anuais e regionais. Por isso, o continente gelado no sul do planeta parecia resistir melhor às mudanças climáticas do que a região polar do norte da Terra. Mas, a análise de um grupo de cientistas da Universidade Chinesa Sun Yat-sen mostrou que a banquisa antártica atingiu em fevereiro, no final do verão austral, seu nível mais baixo em 44 anos. O ciclo natural da banquisa, o gelo que flutua no oceano, é que ele derrete no verão e se forma novamente no inverno. Em 2022, a banquisa da Antártica despencou e foi medida em 1.900.000 km² em 25 de fevereiro, um recorde de baixa desde o início dos registros em 1978. Isso é 30% menos do que a média ao longo de 3 décadas, entre 1981 e 2010. O derretimento da banquisa não tem impacto no nível do mar, porque é formada pelo congelamento da água salgada, mas menos cobertura também é motivo de preocupação. Quando a superfície branca da banquisa, que reflete a energia do Sol, é substituída pela superfície escura do mar, há menos reflexo de luz e mais absorção de calor. O estudo foi publicado na revista Advances in Atmospheric Sciences. Cavalos de corrida aposentados estão novamente em ação agora em um novo papel. Ajudam no tratamento de crianças portadoras de necessidades especiais e idosos. O estudo dos cavalos de terapia é liderado pela Universidade de Bristol. No projeto, os cientistas pretendem selecionar e treinar cavalos à medida que passam da vida no hipódromo para prestar assistência aos humanos. Há evidências crescentes dos benefícios para os seres humanos dos serviços assistidos por equinos. Idosos e crianças com deficiência, bem como aqueles que lutam com problemas de saúde mental, podem se beneficiar dos cavalos de terapia. A carreira de um cavalo de corrida pode durar entre 2 e 10 anos. Com a expectativa de vida de um puro sangue entre 25 e 30 anos, o objetivo deste estudo é crucial para seu bem-estar a longo prazo. A equipe de Bristol está desenvolvendo uma série de testes para avaliar a adequação de um puro sangue. Minha esperança com esse projeto é realmente demonstrar às pessoas que os cavalos podem ter uma nova etapa na vida. Mais de 7.000 cavalos deixam as corridas todos os anos no Reino Unido e muitos deles são aproveitados em eventos e lazer. Mas um número significativo é sacrificado ou abatido. Os números exatos não são conhecidos. Até que tenhamos uma ideia para onde todos esses cavalos vão, sejam novos lares, segundas carreiras, terapia, se são exportados para o exterior, abatidos ou sacrificados, simplesmente não será possível garantir o bem-estar desses animais. E antes de encerrar, olha só que bacana, crianças refugiadas ucranianas se voltam para a dança para esquecer os horrores da guerra enquanto estudam balé em um estúdio em Praga. O curso de balé gratuito foi aberto pelo Teatro Nacional de Praga no final de março, um mês depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, forçando milhões a fugir. Eva tem apenas 6 anos e, apesar da pouca idade, já domina movimentos de bailarinos experientes. A aula de balé está lotada de crianças, incluindo um menino. Todos eles participam de um curso gratuito de balé para crianças refugiadas ucranianas. Inaugurado pelo Teatro Nacional de Praga no final de março, um mês depois que a Rússia iniciou a invasão da Ucrânia.
Minha filha e eu assistimos à ópera estatal, o balé A Bela Adormecida. E havia panfletos e vimos essa oferta e, é claro, ficamos felizes. Eu entendo que esta é uma escola como ela frequentava em Lviv. Por isso, decidimos aceitar esta oferta. Yulia e a filha deixaram a cidade ucraniana de Lviv com destino à Praga no primeiro dia da invasão para escapar dos bombardeios, enquanto o pai ficou no país para lutar. São crianças ucranianas de todas as partes, Kiev, Kharkiv e até Mariupol. Então, são dessas partes. São crianças sobre as quais não sei absolutamente nada. Estou tentando tornar seu tempo aqui o mais agradável possível. São crianças que provavelmente, ou a maioria delas, me disseram que já fizeram balé. Dos 4,7 milhões de refugiados que deixaram a Ucrânia desde que a invasão começou em 24 de fevereiro, 90% são mulheres e crianças. Deste total, cerca de 300 mil acabaram na República Tcheca. Nem mesmo a pouca idade e os horrores vividos na guerra conseguem apagar os sonhos e a inocência das crianças. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia.